Seja muito bem-vindo, professor Lucas, é uma honra. Professor, doutor Lucas Máximo Alves, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos, a honra é minha estar aqui com vocês, né? Sempre é um prazer participar das lives, né? E comunicar sempre as nossas novidades aí, para contribuir com o conhecimento de todo mundo, tá bom? Então, estou aqui a convite do Márcio, né? E saúdo a todos aí que estão presentes aí no chat ao vivo. Infelizmente, eu estou só aqui no celular, tento acompanhar pelo notebook, mas aqui eu tenho um pouco das minhas limitações, mas vamos lá. Vamos ao assunto de hoje, tá bom? Muito Fique à obrigado. vontade, professor. Fique à vontade. Eu vou deixar o professor falando aqui e vou coordenando aqui no que a gente puder. A Tá palavra bom. é toda sua. Ok, então vamos lá. Nós estamos aí comprometidos com o Instituto São Brandão, com a disciplina Uma Outra História do Mundo. Então, essa disciplina me chamou muito a atenção, porque era algo que eu já vinha pesquisando há muito tempo, né? Por não acreditar em certas vertentes da história, né? E por também saber que a história sempre é contada de uma forma diferente daquilo que aconteceu, porque ela é contada pelos interesses, né, de quem escreve ou de quem redige a história, né? Então, na verdade, a extensão da história ela é inabarcável no ponto de vista que a gente tem hoje. Então, nós precisamos fazer pesquisa, ir atrás, reconstruir coisas, né? Falar de coisas que ainda não foram faladas. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando aí com esse módulo Bíblia Científica e já colocamos aí em funcionamento algumas aulas, mas temos outras novidades também para serem colocadas no futuro. E a questão agora é o seguinte: como a gente pode associar as três linhas históricas que existem, né? Por quê? Nós temos a linha bíblica, né, a linha convencional, ortodoxa, e a linha mística, né? Então, veja só, ou a linha mitológica. Então, nessas três vertentes, nós queremos encontrar quais são os paralelos que conectam essa história nos pontos de contato, né? Segundo a contagem bíblica, nós temos 6.000 anos. Segundo a arqueologia, nós temos milhões de anos. E para as civilizações, nós temos milhares e milhares de anos, né? E para a história mitológica, Pessoal, vamos começar. como é que isso se conecta? Então, nós desenvolvemos uma metodologia que é a reconstrução mitológica da história, ou seja, conectando os mitos, né, que existem em várias culturas, associando eles a fatos, não simplesmente a imaginações, e tentando reconstruir quais foram os fatos que estão por detrás desses mitos, né? E hoje nós temos uma ferramenta muito interessante, que é a inteligência artificial, que nos ajuda a fazer uma pesquisa com muito mais rapidez. Aquilo que eu levava um ano para fazer com o Google, hoje eu faço em intervalo de algumas horas, né, utilizando a inteligência artificial e já com o texto conectado, né? Porque antes eu fazia uma pesquisa, então eu tinha que baixar todos aqueles PDFs, juntar, ler, e hoje está tudo mais prático, né? Simplesmente eu coloco as palavras-chave, as conexões que eu quero encontrar, e aí já vem um texto praticamente pronto daquilo que está nas pesquisas que foram elaboradas, né, na rede de computador, na internet e assim por diante. Então, vamos lá. Então, aí vocês estão vendo esse livro que nós estamos já foi colocado na biblioteca do Instituto São Brandão, que é a Trajetória da Criação Divina, né? Então, a primeira pergunta que foi respondida nesse livro, né, na verdade, são duas. Que relação tem a teoria do Big Bang com a queda angelical? Nós sabemos, né, por algumas teorias científicas, que nós estamos possivelmente dentro de um buraco negro. O universo nosso está dentro de um buraco negro. Se isso for verdade, isso leva a muitas questões, né? Por que nós viemos parar nesse buraco negro? Ou como a criação de Deus aconteceu da vida, né, para esse universo estar dentro desse buraco negro?
e justamente num planeta ideal como nós, né? Então, nós fazendo conexões de Só que o mundo professor, espiritual... deixa eu te interromper, desculpa, eu fui tentar falar e me estava mutado. Tenta aumentar um pouquinho o zoom dessa tela, da sua tela de compartilhamento, para o pessoal poder ver um pouco melhor quando o senhor Ah, tá. compartilhar o livro, tá bom? Por gentileza. Isso, aí o senhor pode abaixar um pouquinho a tela, descer um pouquinho, né, para ficar bem no centro. Isso, perfeito. Ótimo. Porque como eu não estou controlando por aqui, aí fica melhor o senhor fazer. Tá Ok. ótimo assim. Eu só não quero perder aqui a... Vou fechar algumas janelas minhas aqui, porque tem janelas aqui que se eu fechar, fica mais difícil eu me achar Uhum. novamente. Mas Perfeito. Mas o senhor pode ficar à vontade aqui, tá? Eu não vou interromper mais. tá bom. Deixa eu fechar aqui mais uma janela para poder diminuir aqui. O computador começa a processar e eu fico perdido. Mas agora está ótimo. Agora está bom. Então, nesse livro aqui, nós fizemos essa pergunta: existe alguma relação entre a teoria do Big Bang, ou a formação desse universo material, né, com a queda angelical? Então, examinando as mitologias e a cultura de vários povos, né, e até mesmo teólogos, historiadores e até a própria teoria científica a teoria cosmológica padrão, né, que é a teoria que coloca o Big Bang, né, como o centro dessa teoria. Então, nós conseguimos relatar, né, alguns pontos muito interessantes que levam-nos a crer que o universo estava num estado totalmente espiritual, né, antes do Big Bang, e que veio para esse estado material e até, vamos dizer assim, coexistente com o espiritual, através dessa queda angelical, ou seja, a necessidade da criação da luz, a necessidade da criação da matéria, veio porque Deus quis separar o espírito da matéria por causa do pecado. Então, com essa abordagem, né, nós temos aqui um índice que eu vou colocar aqui para vocês, sobre o que nós vamos tratar, né, e possivelmente estaremos também trazendo isso para dentro do conteúdo das aulas, né, do curso A Outra História do Mundo, né? Então, nós temos aí o encontro da tradição bíblica com a cosmologia moderna, né? É a introdução. Que pontos a gente pode levantar entre essas duas coisas? A criação do céu e da terra e dos anjos, a criação da ordem cósmica, né, segundo a leitura patrística e escolástica, a criação e o mistério das águas, né, porque no Gênesis as águas não aparecem como sendo criadas. Já no versículo 2 diz assim: no princípio criou Deus o céu. No versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. No 2, e a terra era sem forma e vazia, quer dizer, a terra já foi criada, no versículo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus não pode ser criado, mas as águas sim. Então, por que as águas aparecem já de pronto, sem ter dito que elas foram criadas? Muito interessante essa pergunta, porque isso nos remete a, a entender que a história dos Gênesis é uma remontagem, é uma recriação, na verdade, de um universo que teve um caos primordial, né? Como o próprio versículo 2 relata, né? Então, nós temos aí a queda angelical e suas consequências, né? E o desequilíbrio ontológico, ou seja, toda a ordem dos seres criadas por Deus entrou em desequilíbrio, certo? Então, nós temos essa situação aí sendo mostrada, né, através dessa pesquisa e nesse livro aí que também pode ser adquirido até pela Amazon, tá? Já está à venda na Amazon. A ordem e liberdade e a criação da possibilidade, né? Então nós pensamos que o mundo, né, antes de ser criado, para que houvesse liberdade, ele deveria ter sido criado um campo de possibilidades para que os seres, uma vez criados, pudessem ter livre escolha, né? Então, aí nós abordamos esse tema também. O ser humano como elo entre o visível e o invisível. Então, quando o homem é criado,
ele passa a fazer parte dessa ligação entre o mundo visível e o mundo invisível. A hierarquia cósmica dos anjos, né, ao homem, né, desde os anjos até o homem. A criação como expressão do Logos. O Logos, a gente sabe que Jesus é o Logos e o Logos se fez carne, né, o Verbo se fez carne. A queda dos anjos é a ruptura ontológica entre o espírito e a matéria. Quer dizer, antigamente, ou antes do universo existir, espírito e matéria estavam juntos, então houve uma separação. E o que isso vai nos remeter para o futuro? Não? O ser humano como centro da criação, continuidade e ruptura com a ordem angelical, liberdade, queda e matéria, a ontologia da escolha na ordem angelical e humana, a escolha dos anjos e a irreversibilidade da sua queda, né? Por que algumas escolhas feitas pelos anjos se tornaram irreversíveis, né? Para a criação. A liberdade humana e a mediação da matéria. Então, como que entra a matéria nessa questão da liberdade? E assim por diante. Nós temos a cosmologia da ruptura, ou seja, mostrar que a rebelião, né, um capítulo específico, mostrar que a rebelião no céu criou uma ruptura. E que na tradição dos teólogos, né, patrísticos, né, nós temos também essa abordagem. A cosmologia da ruptura, o céu em guerra e a terra em transição. Então, qual é o nosso futuro? Né? Será que a teoria da evolução explica tudo o que está acontecendo hoje e o que já aconteceu na história da Terra e na história do cosmos? Né? Então, na história do cosmos, nós temos a teoria do Big Bang. Na história da vida humana, ou da vida em si, nós temos a teoria da evolução. Então, uma outra pressuposição que nós tínhamos para investigar é que a evolução, ou os saltos evolutivos, na verdade, são interferências angelicais, né, de seres poderosos que alteram o estado da matéria para que essa matéria adquira uma ordem superior. Né? Então, nisso, nós podemos perceber que não há separação entre o que se estuda na biologia como teoria da evolução e o que se estuda na teologia. Né? São duas visões do mesmo fenômeno. Né?